Nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que de alguma forma incomoda todos nós. Todos nós temos de alguma forma momentos na vida em que você se sente assim profundamente derrotado. E às vezes esse processo de você se sentir derrotado por alguma questão que não está acontecendo da forma como você esperava, que não está acontecendo do jeito que você imaginava, que de repente alguma coisa não saiu segundo aquilo que você planejou, você estruturou e tal. Isso mexe com uma coisa assim muito séria com a vida da gente, que a gente chama de autoestima, né? Ou seja, daquele sentimento de incapacidade, de impotência, de uma pessoa que tem total impossibilidade de alcançar as coisas. Aí você olha muitas vezes para o lado de lá, as pessoas alcançam os objetivos, você não alcança o teu. Mas será que tudo isso é motivo para a gente se derrotar ou ficar para baixo? Como é que a gente reage diante das dificuldades da vida? Esse é um processo que não é tão simples, mas é importante que a gente compreenda, não é? Você reagir diante das adversidades com uma visão positiva, otimista, sem baixar a guarda, no sentido de dizer o seguinte: olha, se eu não alcancei, não é porque eu não tenho valor, não é porque eu não valho coisa alguma, ou eu não sou capaz, porque algumas coisas, às vezes, no meio do processo, eles mudam muitas vezes a nossa perspectiva de realização e satisfação própria também. Agora, isso pode acontecer por questões pessoais. Às vezes eu não me preparei, eu não me planejei, eu não estudei, às vezes eu não fui tão efetivo, eficaz nas coisas, e as coisas não acontecem como eu imaginava. Mas também há outro processo. A gente tem que pensar que a gente vive num conflito cósmico, né? Ou seja, nessa grande esfera físico-espiritual, a gente enfrenta batalhas que às vezes a gente desconhece, ou a gente passa por situações que a gente nem mesmo sabe por que a gente está passando. Mas por detrás de tudo isso, há um propósito de Deus dirigindo e cuidando da nossa vida, não é? E é nessa visão que a gente precisa pensar um pouquinho hoje. E eu quero levar você a pensar. Eu já ouvi muita gente dizer assim: mas pastor, olha, o raio só cai na minha cabeça. Já ouviu essa história? A tempestade só cai em cima de mim. As coisas estão erradas comigo. Será que é bem assim mesmo? É que a gente às vezes fecha os olhos para algumas coisas e a gente não enxerga que ao nosso redor, nesse contexto cósmico da luta entre o bem e o mal, da guerra entre Cristo e Satanás, algumas coisas acontecem nesse processo da nossa vida que são lições, e Deus às vezes está permitindo que algumas coisas aconteçam para que a gente enxergue outras coisas que a gente de outra forma não enxergaria. Então eu vou dizer um negócio para vocês: eu não enxergo todas as desgraças, as dificuldades da vida como uma questão assim: você não é capaz, você é isso, aquilo, você não vai... Não, eu não enxergo. Eu sempre tento enxergar todas as adversidades da vida sobre um outro prisma. O prisma do plano de Deus para aquele momento da minha vida. Ellen White tem uma citação bem interessante. Ela diz assim, olha: que Deus não lança na sua fornalha pedras que não tenham valor. É uma citação muito importante. Então, as provações da vida que a gente passa, as dificuldades que muitas vezes a gente enfrenta, Ellen White diz que são ferramentas de Deus para burilar o nosso caráter. E ela diz assim: elas são as obreiras mestras do Senhor para nos transformar. E ela diz mais, ela diz assim:
nós não saberíamos o que seríamos nós se não tivéssemos as provações da nossa vida. Claro que essa não é uma mensagem derrotista. Assim, está tudo mal, então se conforme com isso e tal. Não é nada disso. Mas é uma questão assim, você passa. E o verso que eu vou deixar para vocês hoje é aquele verso de Jesus, onde ele diz assim: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas o que? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente, enquanto vivemos nesse mundo, a gente vai sempre passar por problemas. A gente vai ter, olha, a gente vai ter desemprego, a gente vai ter doença, a gente vai ter câncer, vai ter sofrimento, vai ter separação, vai ter angústia, vai ter depressão, vai ter um monte de coisa, porque esse é o estado que o mundo que a gente vive. Agora, nós como cristãos encaramos isso de um jeito diferente. E se fosse diferente, não seria bom pra gente. Eu disse esses dias para uma pessoa o seguinte: ela estava muito reclamando das situações, e por que eu sou cristã e eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que viver essa realidade, por que isso, por que aquilo. E eu respondi assim para essa pessoa, eu falei: olha, e ela estava vivendo um momento bem complicado, perdeu o pai, câncer na família, uma série de coisas, e ela chegou ao ponto de dizer assim: eu estou desacreditando de que Deus existe. E é muito comum isso, é muito comum. Você toma um impacto, você reage negativamente, ao invés de você olhar para aquilo e dizer o seguinte: o que é que eu tenho que aprender com tudo isso? Você muda a forma de ver a vida e de resolver as questões. E eu disse numa simples frase para essa pessoa o seguinte: se você é cristã, se você tem fé, se você acredita em Deus, se você tem confiança de que Deus tem o controle de todas as coisas, de que Ele não é o causador da desgraça, nem das tragédias da nossa vida, então entenda uma coisa: o que aconteceu com você é para o teu bem. Em algum momento, seja hoje, amanhã ou depois, você vai entender. Não tenha pressa, Deus vai mostrar isso para você. Agora, lembre-se de uma coisa: cristianismo não é uma pólice contra tragédias, desgraças e sofrimentos. Não é uma coisa que você diz assim: ó, me tornei cristão, então chegou ali, Deus falou: está aqui a tua pólice, então fique tranquilo que agora você não vai ter mais nada. A tua vida vai ser uma vida tranquila, fácil, de paz, sem nenhuma dificuldade. Se fosse assim, quase que 100% das pessoas serviriam a Deus por interesse e não por amor. Então Deus quer um serviço por amor. Ele quer que a gente o ame e que a gente faça por Ele aquilo que a gente precisa fazer, não por obrigação, por temor, mas por amor. Então, queridos, eu queria que vocês soubessem disso hoje à tarde. É bem provável que eu estou falando aqui, tem muita gente pensando aí nos seus problemas, tem problema em casa, tem dificuldade. A gente vê muita gente aqui vivendo com depressão, pessoas deprimidas, tristes, abatidas. E são muitas coisas que levam a gente a esse tipo de coisa. Mas isso não pode mexer com aquilo que é mais importante dentro de nós. E essa autoestima positiva é só Deus que pode construir dentro da gente. É só Deus que pode colocar isso dentro de nós. Não tem psicólogo, terapeuta que possa melhorar mais do que a tua terapia pessoal com Deus, para levantar a tua autoestima, para levantar a tua autoimagem e para tornar você realmente alguém positivamente influente aonde quer que você esteja, independente da situação ou do problema que você está enfrentando. Então guardem isso: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, Ele foi o precursor da nossa vitória, e nós também poderemos vencer, não pelas nossas forças, mas pela força e pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos no Senhor a segurança para a nossa felicidade, para a nossa alegria.
temos no Senhor a segurança para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida relacional. Que o Senhor nos dê sustentação, Pai, nos momentos mais complicados da nossa vida. Que o Senhor nos faça ver através da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da forma como vemos, a maneira como o Senhor nos criou, para sermos felizes, para vivermos a plenitude do amor, dos relacionamentos saudáveis, das emoções saudáveis. Que o Senhor nos ajude a compreendermos o Teu plano e a vivermos segundo o que o Senhor espera de nós. Abençoe cada um que aqui está. Abençoe a sua vida, a sua família, as suas emoções, enfim, cada detalhe da vida de cada um que esteja nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.